Bom, uma outra coisa que você tem que identificar, que é muito importante mesmo, é que, por exemplo, vamos aqui. Se eu tenho essa tendência de alta aqui, lado direito do gráfico, nesse lado direito é que eu tenho essa tendência de alta. Deixa eu botar em vermelho, vai ficar para assimilar melhor. Lado direito tem a tendência de alta do preço da ação, correto? Se eu tenho nesse lado direito a tendência de alta do preço do ativo, o que eu tenho aqui no lado esquerdo do gráfico? Nesse lado aqui esquerdo do gráfico, nada, correto? Isso daqui é um excelente sinal de que a tendência do ativo vai continuar. Ou seja, quando eu não tenho nenhum suporte, quando eu não tenho nenhuma resistência, quando eu não tenho nada que vai que possa ter algo contra essa tendência de alta. Vamos supor que aqui eu teria uma tendência de alta no preço, logo depois reverteu, foi para queda e logo depois aqui começou a sua tendência de alta. Aqui eu teria uma resistência, aqui eu teria uma resistência, aqui eu teria uma resistência, correto? Se eu tenho essas resistências, meu preço vai encontrar uma dificuldade para continuar a sua tendência de alta. Agora, quando o preço da ação, quando o preço do ativo, quando o preço de qualquer ativo no mercado financeiro, ele não encontra essa resistência, não tem nada aqui do lado esquerdo, a tendência de alta dele se torna muito mais fácil, se torna muito mais rápida. Então, o meu ganho é muito mais fácil, o meu ganho é muito mais alto no mercado financeiro. Tá? Então, essa dica aqui ela é muito importante. Quando você não tem nada aqui no lado esquerdo do gráfico impedindo ou dificultando para uma tendência de alta no preço da ação. Lógico que para uma tendência de baixa do ativo não é tão claro assim, aliás, não é tão claro, não pode seguir a mesma dica, né? A ação no mercado financeiro para uma tendência de baixa, se você for operar vendido, ele vai ter um histórico, mas na maioria das vezes, ele terá um histórico de preço do lado direito do gráfico, né? Porque para ele estar caindo, houve uma tendência de alta no preço da ação. Então, se houve uma tendência de alta no preço da ação no passado, então nessa tendência de alta formou suportes e formou resistência, ou seja, formou pontos importantes ali em que houve acumulação, em que houve correções no mercado, que quando o preço do ativo ele começar para sua tendência de baixa, ele vai de encontro a esse histórico de preço. Então, o que você precisa traçar, o que você precisa identificar nessas operações de venda? Isso aqui, ó, bem básico, price action puro. Resistência e suporte. Resistência e suporte. Você precisa identificar essas regiões no preço em que houve dificuldade do ativo, houve retrações aí, essas retrações são memorizadas pelo mercado, que quando o preço do ativo cair, ele pode encontrar nessas regiões, região aqui de... Deixa eu botar aqui do lado, pronto. Nessa região aqui, em que houve confusão de mercado, ele pode encontrar aqui uma resistência para a tendência de queda. Por exemplo, aqui era uma resistência, transformou num suporte para a tendência continuar a sua tendência de alta. Tá? Logo, isso aqui ficou marcado no mercado. Essa região aqui. O que aconteceu aqui? Quando o preço do ativo encontrou essa região de memória, fez esse pullback no mercado. Vem aqui. Fez esse pullback, encontrou uma dificuldade para uma tendência de queda. E logo depois, houve o rompimento formando a nossa confirmação para a tendência de baixa no mercado. Outra região aqui do histórico do preço. Tenho aqui o suporte e o preço logo aqui, ele encontrou esse suporte, ou seja, aqui ele foi memorizado, o preço da ação teve que fazer o pullback para uma tendência de queda no mercado. Mas olha que interessante, respeitando sempre a média móvel. A média móvel de 20 períodos está funcionando aqui como uma resistência móvel no preço da ação. Uma resistência móvel no preço da ação. Então, com essa resistência móvel, com a média móvel, você consegue
identificar aí que vai continuar para essa tendência de queda, mesmo que haja essa dificuldade, essas regiões, esses históricos de preços, para identificar essas regiões aqui para tendência de baixa, tá? Mas a média móvel, enquanto o preço estiver abaixo da média móvel de 20 períodos, você vai estar operando a favor dessa média móvel, tá? Vai estar operando a favor dessa média móvel.